A sua palavra no livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo, deixa eu chegar um pouquinho mais para frente aqui para ficar melhor para vocês. Amém. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Aqui, irmão, bate tanto vento e o vento tira todas as minhas marcações, porque a gente tem que fazer tudo com o tempo que nós temos, que é limitado. 9, 6. Amém? E Paulo diz o seguinte: e digo-vos, pois, isso: o que semeia pouco, pouco também ceifa. O que semeia em abundância ceifará. E aí ele continua: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus, que é poderoso para fazer-vos superabundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Amados, eu vi uma frase ontem de Spurgeon, aonde ele diz: mostra-me aonde o homem passa mais tempo e aonde ele gasta o seu dinheiro, que eu lhe mostrarei o seu Deus. Nós temos uma tendência, nós somos inclinados desde a nossa infância ao egoísmo. Nós não temos uma tendência natural à partilha. A primeira coisa que a criança aprende é meu. A criança, ela não precisa aprender a lutar pelo que é seu. Ela precisa aprender a dividir. Sabe, a criança, ela não quer dividir. É por isso que todo aquele que tem um espírito infantil, ele sempre diz: é meu. E no reino de Deus não existe meu, no reino de Deus existe nosso. Quando Deus fez o homem, ele diz: façamos o homem. No Salmo 133, ele nos diz que quão bom e amável é que os irmãos estejam em união, porque ali ele derrama unção, derrama óleo. Então, a criança, ela tem essa tendência natural de não saber partilhar, compartilhar, de não saber, de não entender, de querer estar apenas com aquilo que lhe foi dado, com aquilo que chegou à mão dela, de estar apenas para ela, ficar para ela apenas. E aí você tem que ensinar a criança a dizer: empresta o coleguinha. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso coração, ele pende para a avareza. E dificilmente alguém pode dizer que é comprometido com o reino e comprometido com a obra se as suas finanças não forem comprometidas também. Essa semana acho que eu perdi um amigo, e eu falei até no devocional da manhã, se você não está assistindo, de terça a sábado, devocionais maravilhosos, e eu falei assim: você quer saber de uma coisa? Se eu perdi, não era amigo. Porque ele disse o seguinte: ele não congrega conosco, mas ele precisava pegar algo que estava lá na igreja, que era dele há muito tempo, e ficou guardado lá, e eu fui abrir a igreja para ele pegar. Aí ele disse: olha, eu sou comprometido lá na igreja, não sei o que, mas eu não sou dizimista. Eu falei: sinto muito, você não é comprometido. Você não pode nem ser contado como membro, porque o seu comprometimento primeiro passa pelo Espírito, mas você tem um aspecto judicial e orgânico. Se você apenas pensar que o seu comprometimento é judicial, porque você está em Cristo e toda condenação já não existe mais sobre a sua vida, ok, essa é uma parte. E o orgânico? O orgânico não é apenas como eu adoro, mas com que eu adoro. Porque se o meu coração não estiver naquilo que eu estou falando, dificilmente o meu dinheiro estará. Ele se espantou, e ele foi com um amigo dele que era pastor, e ele pensou que eu ia ficar quieto. E ele se espantou. Eu falei assim: quer saber de uma coisa? Não sejamos fingidos. Você não é comprometido, você é um consumidor. Ele: como assim?
Eu não falto um culto, estou 12 anos lá, eu sou comprometido e não sei o quê, mas eu não vou dizimar, porque é muito dinheiro. Eu falo assim, ué, você acha que é muito? Para Deus é miséria. Olha de onde você veio. Irmão, ele foi murchando. E eu falei, sabe por que você não faz isso? Porque você senta lá para ouvir durante 12 anos, mas você não se comprometeu com aquilo ali. Você é um consumidor, você não é comprometido. Porque se você fosse comprometido, o seu pastor não precisava ficar dando um monte de aula fora e pregando cansado, com cara de derrotado, e para vocês depois ficarem falando mal dele. O pastor hoje não estava na unção. Irmão, esse homem ficou com a cara desse tamanho. Não é mais tempo de brincar. É tempo de falarmos a verdade, sabe por quê? Os dias estão se aproximando. Os dias do fim estão se aproximando. Esse acordo de paz que foi feito essa semana é um prenúncio do fim. E pasme, eles já falaram, Jared Kushner já falou ontem. Eu falo de Jared Kushner lá na igreja desde 2019, do começo de 2019, desde o começo de 2019. Ou seja, nós já vamos para 2021. Esse nome não era para ser estranho para nenhum membro da Igreja Batista Shem. Porque eu já falo de Jared Kushner, de Emmanuel Macron, eu já falo de todos esses personagens que estão montando o quadro para uma única religião, para um único líder. E a Bíblia diz, quando todos disserem, haja paz, haverá repentina destruição. Agora, entenda, preste bem atenção nisso. Nós vamos nos apresentar diante de Deus. Será que nós vamos, quando nos apresentarmos, vamos estar diante dele dizendo, eu fui comprometido com o reino, eu investi aquilo que eu poderia investir, ou não? Outro tratado de paz está sendo elaborado agora com a Arábia Saudita. Está crescendo. Os tratados de paz estão crescendo. E tudo isso já está na palavra. Tudo isso já está na palavra. E o que nós estamos fazendo? Preocupados com os nossos próprios interesses. Porque a Bíblia diz, não é quando o evangelho da salvação for pregado em todos os lugares. A Bíblia não diz isso. Quando o evangelho da salvação, presta atenção, a Bíblia não fala, e quando o evangelho da salvação for ministrado em todos os lugares, virá o fim. Não, quando o evangelho do reino. E o evangelho do reino só vai ser ministrado se nós investirmos no reino para que o reino cresça. E o evangelho do reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vou tirar os comentários já, enquanto eu não comecei a pregar ainda. Vou entrar na mensagem, só estou falando sobre oferta. Nós queremos abrir na primeira semana de setembro. Pastor, mas pode ser que vão liberar agora. Irmãos, nós temos que ter prudência. Então, nós queremos abrir provavelmente na primeira semana de setembro. Nós vamos detetizar a igreja, vamos fazer algumas coisas. E, além do mais, eu e a pastora Denise estaremos essa semana no Rio Grande do Sul também. Minha sogra não se encontra muito bem, então nós temos que ir para lá às pressas. Né? Foi nos dada essa oportunidade, então essa semana a gente está indo. Mas no final do mês a gente já está aqui, é rapidinho. E na primeira semana de setembro nós estaremos abrindo a igreja. Detetizado, com os espaços físicos. As famílias que quiserem ir terão o seu lugar reservado da família ali. Poderão sentar juntos, 2, 3, mas da mesma família. Ok? Tem espaço para todo mundo na igreja. Tem espaço para todo mundo, não precisa se preocupar. Mas nós temos que respeitar, nós temos que ser prudentes. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pelo seu dízimo e pela sua oferta. Você que tem sido comprometido, glória a Deus. Agora você que quer se comprometer, sabe por quê? Porque se o meu coração, eu digo que o meu coração está naquilo ali e as minhas finanças não estão, eu sou hipócrita. O meu coração não está. Eu sou um consumidor apenas. Eu não sou um comprometido. Entenda, vocês sabem que eu ministro sobre isso com maior tranquilidade, porque nós somos transparentes. Deixa eu orar por você. Você que quer dizimar, ofertar, nos procura através do direct, que a gente passa a conta para que você possa estar fazendo isso. Amém? Nós temos alguns custos agora com a reabertura da igreja. Nós temos alguns custos e nós contamos com você. Amém? Com você. Não sou eu que reabro a igreja. Quem reabre somos nós. Eu não sou o dono da obra.
Eu não sou Jesus Cristo. Ele é o noivo e é Ele quem reabre. Se Ele quiser que fique mais um ano fechado, mais um ano ficaremos fechados. Quem reabre somos nós. É pela direção dEle. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor Deus, Pai amado, Deus de poder e glória, te agradecemos, ó Pai, e louvamos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, porque apesar do prédio fechado durante toda essa pandemia, a sua igreja cresceu e estava aberta o tempo inteiro. Ó Pai, porque ela não depende de um espaço físico. Mas nós queremos, ó Senhor Deus, reabrir com excelência. Queremos, Senhor Deus, o local onde as igrejas se reúnem. A igreja onde as igrejas se reúnem. Para sermos alimentados, fortificados, para manifestar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Pai, eu louvo o Teu santo nome pela vida de cada dizimista e ofertante. Pela vida de cada um que se compromete verdadeiramente com o Reino. Assim eu te peço e te agradeço. Ó Pai, eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço antecipadamente pelo fruto da sementeira de cada um e pela sementeira transbordante, no nome de Jesus, que cada um experimentará em sua vida. Senhor, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua paz venha a ser visível e a Tua prosperidade, Senhor Deus, venha a ser tão, ó Senhor Deus, exponencial, tão grande, a ponto de, ó Pai, sobrar para darmos, para fazermos aquilo que deveremos fazer: socorrer os órfãos, as viúvas, socorrermos os pobres e necessitados. Assim eu te peço. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos compartilhar. Você não compartilhou ainda? Vamos compartilhar aí. Vocês estão devagar hoje, amém? Vamos lá. Livro de Provérbios, no capítulo 30. Capítulo 30, Provérbios 30. Oh, aleluia. Vocês estão ouvindo bem? Deixa eu tirar os comentários enquanto isso. O livro de Provérbios, capítulo 30. Deixa eu tirar os comentários. Amém. Livro de Provérbios, capítulo 30. Provérbios 30. Glória a Deus. Versículo 18. Provérbios 30, 18. Preste bem atenção no que Deus quer falar com você. Livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 18. Vocês estão ouvindo bem? Amém? Se por um acaso o som falhar, sumir, porque eu não estou vendo os comentários aqui, vocês dão um toque na pastora Denise. A pastora Denise está ligadinha lá dentro e ela me dá um toque também. Ela também me dá um toque aqui. Amém? Mas dá um toque lá, pastora, beleza? Porque a internet essa semana aqui na região, um poste pegou fogo. E a internet está falhando muito essa semana. Pegou fogo daqui até metade ali, quase perto da Lagoa Seca. Então foram o dia inteiro trocando todos os cabos aí, a Brisanet, fazendo o melhor para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então vamos, Provérbios 30, versículo 18, diz o seguinte: estas três coisas me maravilham. Há quatro que eu não conheço: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, e o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Ok? Amados, esse provérbio é um provérbio de Agur. Agur foi um professor que se rendeu à escola da sabedoria. Agur era descendente das tribos ismaelitas, que fica ao norte da Arábia, e ele era uma tribo chamada tribo de Massar. Então ele era um professor dessa tribo, e ele era um nobre professor, um homem muito sábio, que deixou dois discípulos, Itiel e Ucal. Agur escreveu alguns provérbios que são provérbios de sabedoria. São enigmas para serem desvendados. Sabe, todo jovem, quando chega aos 12 anos, ele tem o seu bar mitzvah. E ele tendo o seu bar mitzvah, ele completa a sua maioridade espiritual, podemos assim dizer, a sua maturidade espiritual.
E dentro dessa maturidade espiritual, aos 12 anos, ele já sabe pelo menos o livro de Gênesis, Bereshit, livro de Levítico, Êxodo, Número, Deuteronômio. Ele já sabe todos esses livros de cor. Ele já decorou. Então ele começa a estudar aos pés dos rabinos, como Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Então, estudando aos pés dos rabinos, ele começa a se aprofundar na Midrash, na Taná, na Kabbalah, em todos os ensinos rabínicos. E depois ele começa a se aprofundar nos enigmas dos rabinos. E Agur foi um especialista nesses enigmas. Agur, esse professor da tribo que fica ao norte da Arábia, tribo de Massar, esse nobre professor que foi rendido à sabedoria, que deixou esses 2 discípulos e que escreveu vários provérbios, porque não foi apenas Salomão que escreveu provérbios, assim não foi como também apenas Davi que salmodiou. Esses dias eu ministrei aqui sobre o Salmo de Moisés em um vídeo curto. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Quem falou isso foi Moisés, esse salmo não é de Davi. Então, Agur escreveu alguns provérbios e ele está dizendo aqui sobre alguns enigmas, alguns caminhos que precisam ser observados. E ele diz que 3 caminhos são observados e o 4º ele está dizendo é uma incógnita que eu ainda não tenho discernimento, eu ainda não conheço. Agora, pare bem, o que Deus quer falar conosco aqui nesse provérbio? A primeira coisa que eu aprendo é que existem caminhos que precisam ser observados e traçados. Deus não faz nada sem um propósito específico. Existem caminhos que você precisa analisar para que você possa tomar os mesmos passos ou possa evitar os passos, se foram passos que de repente foram passos de fracasso, foram passos de derrota. E o primeiro caminho que ele nos fala aqui é um caminho excelente, porque ele diz, o primeiro caminho é o caminho da águia no ar. Vamos lá? Estas 3 coisas me maravilham e a 4 eu não conheço: o caminho da águia, o caminho, ou a 4ª, na verdade, o caminho da águia no ar. O caminho da águia no ar nos fala de excelência, nos fala de visão, nos fala de objetividade, nos fala de propósito. Quando ele fala o caminho da águia no ar, caracteriza uma visão. Sabe, uma escritora certa vez escreveu, e esse escrito essa semana tomou força, porque uma pessoa famosa publicou, e eu vi várias pessoas publicando no seu Facebook e no Instagram. Ela disse o seguinte, que os corvos são os urubus do deserto. Para quem não sabe, os corvos carregam sobre ele uma origem mítica, ou mística sobre os corvos, de maldição, porque os corvos eles tiram o alimento da boca do próprio filho para que eles não venham morrer de fome. Enquanto outros animais mastigam, enquanto outras aves mastigam e colocam na boca do seu filhote, os corvos deixam os seus filhotes morrerem de fome, porque eles dizem, primeiro eu, e se você quiser morrer de fome, o problema é seu. E o interessante é que das aves, um dos animais mais inteligentes é justamente o corvo. O que tem o cérebro mais parecido com o do homem é o corvo. E que tem uma capacidade de aprender e executar é o corvo. É o papagaio. O papagaio repete, mas não sabe por que repetiu. O corvo é muito mais inteligente. Depois você estuda sobre isso. Parece que quanto mais parecido com o homem, mais egoísta algo é. Interessante isso, né? Já parou para pensar? E essa escritora, ela disse o seguinte, que o corvo, ele tenta atrapalhar a águia. Sabe o que o corvo faz? Ele senta nas costas da águia e pega carona no seu voo. E quando a águia vê que o corvo é um aproveitador, porque a águia ela é predadora. Então quando ela vai em uma presa, ela mata aquela presa dificilmente, raramente, quase nunca. Excepcionalmente a águia vai se alimentar de algo que já está morto. Isso é o corvo quem faz. Então
O que o corvo faz? Senta nas costas da águia para atrapalhar o projeto da águia. E essa escritora diz que a águia sobe mais alto, mais alto, mais alto. Ela não dá bola para o corvo. Ela não liga para o corvo, ela deixa o corvo sentar nas costas dela. Mas sabe o que acontece? Quanto mais alto ela sobe, mais rarefeito fica o ar. E o corvo não aguenta o ar rarefeito. Então ele cai das costas da águia. Porque ele não aguenta voar muito alto. Ei, aí ela diz, não se preocupe com os corvos. Comece a voar alto. Quanto mais alto você for, você vai se livrando dos corvos. Porque os corvos não conseguem chegar na mesma altura que você. Tem muita gente preocupado com o que estão falando, com o que está acontecendo. Ei, sobe, sobe, procura a excelência, vai. Fulano sumiu, fulano não vem mais aqui em casa. Eu estou estudando, estou me aprofundando, eu estou crescendo. Fulano agora está andando com as roupas diferentes e está pensando que é quem? Eu estou me aprimorando, estou no caminho da excelência. Eu estou, fulano agora está besta só porque virou crente, virou para a lei dos crentes, não sei o quê. Eu estou crescendo, eu estou pulando, eu estou crescendo, eu estou vibrando, eu estou fluindo no Espírito Santo. Não para ver o que os outros estão falando, não se importe. Quando você para, você perde tempo, você se distrai. Distração, destruição. Não pare. A águia não para. O caminho da águia no ar é o caminho de visão, é um caminho de propósito. A águia no céu tem uma visão ampla. A águia no céu não tem uma visão limitada. O corvo voa abaixo, a sua visão é limitada. A águia ela tem uma visão ampla, é por isso que ela consegue enxergar um predador pequeno, um camundongo, um rato, uma pequena lebre, a uma altura muito grande. Muito grande. Agora, se você se rebaixar para a visão dos corvos, a sua visão fica limitada. Deus é um Deus de visão ampla. Quando Jesus mostrou todo o Apocalipse para João, irmãos, tudo está acontecendo, nós não estamos enxergando. Quando Jesus mostrou, ele disse, sobe para cá. Por quê? Porque onde João estava, na ilha de Patmos, se vocês forem lá até hoje, parece uma prisão, parece um mar de vidro realmente. Quando João diz o mar de vidro, ele está tendo uma referência, traçando um paralelo, segundo aquilo que ele estava acostumado a ver. Então na ilha de Patmos, quando o sol bate, você vê aquele mar, parece um mar de vidro e de cristal. E aí Jesus diz, ei, você vai ficar olhando, você está preso aqui na ilha de Patmos, aqui a sua visão está limitada. Aí o que Jesus diz? Sobe para cá. O que é subir? Tem uma visão que eu quero te mostrar que daí você não consegue ver. Você precisa ir para um lugar mais alto. Aonde Jesus fez a ceia? No cenáculo, um lugar amplo, no andar superior. Olhe lá, no andar superior. Jesus nunca desceu o nível. Não, pastor, Jesus era humilde, Jesus desceu o nível. Preste atenção, quando ele chama João na ilha de Patmos, ele diz, sobe para cá. Quando ele faz a ceia, ele faz a ceia no lugar superior. Quando Jesus, preste atenção nisso. Meu Deus do céu, entenda isso. Quando Jesus estava com seus discípulos, estava com a multidão, o que ele fazia? Ele falava por parábolas. E a Bíblia diz, no livro de Marcos, antes da tempestade que Jesus atravessou para chegar em Decápolis, diz o seguinte, no versículo 34, 33 e 34, livro de Marcos, capítulo 8 ou 7, se não me engano, ele diz o seguinte, e lhes falava em todas as parábolas, segundo aquilo que eles podiam ouvir. Fato é que alguns podiam ouvir e outros não conseguiam entender. Mas diz, e em nada lhes declarava, a não ser por parábola. Jesus não descia o nível. O que Jesus fazia? Ele instruía, fazia você se esforçar a subir o nível. Sabe o que Jesus estava falando? Eu não vou descer o nível de vocês. É vocês que tem que vir para cá. Porque ele já fez isso, se tornando homem. Lembra? E sendo Deus, se humilhou, deixou a sua glória, não usurpou ser igual a Deus, mas deixou a sua glória, e Deus lhe deu um nome que é de sobremaneira, acima de todo nome, cujo todo joelho se dobrará e toda língua confessará.
Então ele já se humilhou, se tornando um homem. Agora ele está chamando todo mundo a uma natureza, para sair da natureza da mediocridade para a natureza da excelência. Deus tem uma natureza de excelência para você. Não tem uma natureza mediana. Irmão, eu não estou aqui falando sobre teologia da prosperidade. Se você não gosta de prosperidade também, problema é seu, porque eu nunca vi o diabo querer que alguém fique bem financeiramente. Eu sei que ele quer todo mundo na miséria, viciado nas drogas, fazendo um monte de coisa, passando fome, acordando enfesado, não podendo pagar suas contas. Se esse é o Deus que você quer, pula fora daqui, amém? Porque eu sirvo a um Deus, irmãos, que nos diz o seguinte: Ele que não nos negou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as demais coisas. Preste bem atenção. Ele não negou nem o seu filho. O que é o resto para Deus? O resto é o resto, irmão, porque tudo é Cristo. O problema nunca foi o dinheiro, o problema é o coração do homem. Por isso que ele diz: como é difícil alguém que é apegado às suas riquezas entrar no reino de Deus. E aí os discípulos perguntam: quem pode? E aí ele diz: ao homem não é possível, mas a Deus tudo é possível. Ele ainda abre uma brecha. Que não dá tempo a gente falar aqui. Sabe por quê? Porque eu não entro pelo meu esforço. Eu entro diante dele pela graça de Deus. Eu entro pela graça. Por isso que naquele grande dia nós vamos ter muitas surpresas de quem é salvo e quem não é salvo, porque a gente fica apontando quem vai ser e quem não vai ser. Vamos lá? É o caminho da excelência. O caminho da águia no ar é o caminho da excelência, caracteriza a visão. É o caminho daqueles que não andam desatentos. É o caminho daquele que sabe o que quer. É o caminho daquele que sabe aonde está indo. Você sabe para onde nós estamos indo? Existe uma teoria científica chamada o efeito Schumann. O efeito Schumann diz o seguinte: que apesar das 24 horas que nós temos, a nossa capacidade de percepção hoje do nosso inconsciente, até mesmo do consciente, capta 16 horas, ou seja, como se o dia tivesse passado para 16 horas e não mais para 24. Aí eu te pergunto: você já reparou esse comentário que muitas pessoas fazem? Nossa, já é domingo de novo. Nossa, já é segunda-feira de novo. Nossa, como o tempo passa rápido, como a semana voou. Nossa, como os dias estão corridos. Isso chama-se o efeito Schumann. Isso foi comprovado cientificamente. A sensação hoje é de 16 horas e não mais de 24. Por causa de tudo que está acontecendo na Terra, é científico. Por causa do pulsar do coração da Terra, dos magmas incandescentes. A Terra, não é que a Terra está girando mais rápido e o dia, é porque tudo que está acontecendo faz com que o tempo avance, apesar de ter 24 horas. Fato é que as naves espaciais hoje, elas têm um aparelho que descaracteriza o efeito Schumann, porque lá em cima o tempo, é o efeito espaço-tempo que Einstein fala. Aí o que isso tem a ver? Isso tem a ver que a Bíblia diz que no final dos tempos os dias seriam abreviados. Você já parou para falar isso? Para pensar nisso? No final dos tempos os dias seriam abreviados, que Deus abreviaria os tempos por causa dos seus escolhidos. E nós temos esse acordo de paz que foi assinado essa semana. Outro que estão batalhando agora com a Arábia Saudita, porque esse acordo de paz não é mundial não, tá? Foi só com os Emirados Árabes. Ainda tem Líbano, Síria, Irã, mas agora vai ter a Arábia Saudita. Está se espalhando. E como eu falei, eu já falo disso, já tem 2 anos na igreja que eu estou falando. Jared Kushner que fez, ou Kushner, esposo de Ivanka Trump, genro do Trump, que fez esse tratado de paz, foi ele. E eu já falo, há quanto tempo? Irmãos, segura, aperta o cinto, porque o piloto não vai sumir não. Quem vai sumir é o povo de Deus aqui na terra. Vão ser raptados e estarão com ele na glória do Pai, na glória do Eterno. Meu Deus. O segundo caminho, senão a gente não vai sair do primeiro. Ainda tem uns caminhos aqui a analisar. Amém? O caminho da visão ampla, o caminho da águia, o caminho daquele que não anda desatento, aquele que tem direção, aquele que tem objetivo, aquele que tem propósito.
O segundo caminho é o caminho da cobra na rocha. A cobra na rocha simboliza andar sem deixar marcas. Por quê? Preste bem atenção. Porque Ele já levou as nossas dores, as nossas marcas, as nossas feridas. Ele quem, pastor? Não estou entendendo. A rocha é Cristo. O caminho da cobra na rocha é o caminho daquele que anda com os pés firmados em Cristo. É onde a palavra do Senhor nos diz: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, eu vos assemelho a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, bateu sobre aquele lugar, bateu sobre a sua casa e ela não foi destruída. Sabe por que muitas pessoas se desviaram nessa pandemia? Muitas pessoas nessa pandemia disseram: agora acabou tudo, vou vender tudo, vou sumir, entraram em depressão, encheram a cara de Rivotril, Lexotan, Azepam, e antissolíticos e psicotrópicos, porque deixaram o desespero tomar conta do seu coração e esqueceram que a confiança é a fábrica da fé. Bota aí, a confiança é a fábrica da fé. E aí o desespero toma conta do meu coração e eu não mais confio em Cristo. Aonde é que eu estava com os meus pés firmados? Aonde? Aonde os meus pés estavam firmados? Em ver o pastor ali na minha frente de carne e osso, porque nós ficamos praticamente 90 dias, 100 dias. Tem gente que está só se vendo agora. Mas irmão, para. Aonde? Os pés têm que estar firmados na rocha. Os nossos irmãozinhos lá na China estão sendo dentro de casa, estão tirando eles não estão podendo cultuar nem dentro de casa. Lembra quando eu falava antes? As igrejas na China estão pensando: que igreja? Acabou. É dentro de casa. Não podem mais cultuar. Xi Jinping diz que se ele não for adorado, a igreja não volta. Tem que ser substituído. Está entendendo o que está acontecendo? Tem cristãos perdendo os filhos. Tem cristão perdendo os filhos. Porque estão adorando a Cristo. Como a gente precisa melhorar. Como precisamos entender ainda. Não é mais aonde. O segundo caminho é o caminho da cobra sobre a penha, sem marca, sem mancha, sem rastro. É uma vereda sem marcas, sem pegadas. Cristo está com você. Você olha para trás, sabe o que acontece? É uma vereda que você olha para trás e você diz o seguinte: não tem marca. Por quê? Porque você foi curado. Ele cura suas feridas, Ele cura suas emoções. Você está em Cristo. Então você não fica olhando para trás, porque aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não entra no meu reino. Ei, aonde nós temos firmado os nossos pés? Pessoal do Facebook, aonde? Pessoal do Instagram. O segundo caminho. Jesus é a nossa rocha. Jesus é a nossa rocha. Será que nós temos firmado o nosso caminho nele? Irmãos, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas infelizmente tem muita gente em muitas coisas, menos em Cristo Jesus. Menos em Cristo. Aí o pastor fala alguma coisa que fulano não gosta. Meu Deus. Fala aos nossos corações, Pai. Aí eu me desvio, paro de ir. Tem um monte de desigrejado, vai ver. Assim como a maioria dos ateus viram a fé da sua mãe, da sua irmã, ou de alguém da família, até mesmo eles, serem frustrados um dia e perderam alguém da família porque essa pessoa morreu esperando o milagre não aconteceu e perdeu. Assim são muitos desigrejados. Estiveram um dia lá, depois, não, eu não concordo mais. Ei, nós estamos em Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você.
Cristo é a glória de Deus na terra. E a igreja é a glória de Cristo na terra. Lá na China acabou os tempos, mas Deus está fazendo a igreja crescer. É um contexto geográfico, político diferente do nosso. É muito diferente daqui. Aqui é outra história. Nós estamos no Brasil e isso não está acontecendo. É por isso que nós temos que valorizar. E o rigor do nosso julgamento, se você vê alguém esfriar na fé na China, o rigor do julgamento dele vai ser muito menor do que o nosso. Porque eles têm todos os motivos e não esfriam na fé. E nós não temos motivo e às vezes esfriamos. É o que Jesus diz lá no livro de Mateus 11, quando ele fala para Corazim, Cafarnaum e Betsaida. Se em Sodoma e Gomorra tivessem acontecido os mesmos milagres que aconteceram aqui, em Corazim, Cafarnaum e Betsaida, eles tinham se arrependido. Portanto, eu digo que o rigor para Sodoma e Gomorra vai ser menor do que para vocês. O juízo de vocês vai ser maior. Jesus fez milagre, está lá em Cafarnaum, na cidade onde ele tinha uma casa, na Cesareia Marítima, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, e ele diz que essas cidades sofrerão juízo pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram as piores cidades do Velho Testamento. Aí ele diz que essas cidades teriam menos rigor no dia do juízo do que as cidades do Novo Testamento, da dispensação da graça. É justamente isso que ele diz: vocês viram a graça e rejeitaram, eles não tiveram graça. É isso que eu estou falando. Nós temos liberdade e não aproveitamos. Lá na China eles não têm liberdade e fazem tudo para adorar a Cristo. É por isso que o rigor para a gente vai ser pior no dia do juízo. Ei, meu irmão, vocês que estão aí, Deus colocou vocês aqui nessa live, vocês que estão aí agora. Tem gente que entrou, a gente estava aqui com 10, 12, bum, subiu. Deus mandou você entrar agora aí, sabe por quê? Porque Deus cobra uma postura de você. Deus cobra, meu irmão, deixa eu falar, deixa eu dourar um pouco aqui, para não ficar tão pesado assim. Deus investiu em você e Ele cobrará aquilo que Ele investiu, assim como o Senhor voltou para dizer: o que você fez com o talento que eu te dei? O que deu 5 multiplicou, o que deu 2 multiplicou, e você que ganhou 1 e tinha a capacidade de multiplicar. Porque se Ele deu para cada um segundo a sua capacidade, é que o que tinha 1 era mais capaz do que o que ganhou 5. O que é mais difícil multiplicar? 1, presta atenção, tem um bichinho que entrou aqui na câmera. O que é mais difícil para multiplicar? 1 ou 5? E ele disse que deu a cada um segundo a sua capacidade. O que ganhou 1 era mais sábio, era mais inteligente do que o que ganhou 5. É por isso que teve mais rigor para ele. Foi para onde havia pranto e ranger de dentes. Já ouviu falar sobre isso? Pois é. O segundo caminho é o caminho da cura. É o caminho daquele que não tem mimimi. Ah, meu irmão, doeu, errei, aconteceu, mas eu vou olhar para frente, porque os meus pés estão na rocha. Os meus pés não estão na areia. Eu não vou ficar olhando para as pegadas, porque não pegadas, eu estou em Cristo Jesus. Eis que dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Jogo no mar do esquecimento. O terceiro caminho é o caminho do navio no meio do mar. O caminho do navio no meio... Meu Deus. Na antiguidade os navios vinham e eles não eram guiados pelas bússolas que temos hoje. Não tinha bússola, não tinha todo o aparato tecnológico que temos hoje. Eles eram guiados por cartas náuticas, pelas estrelas. Sabe o que eu aprendo com isso? Olha para o alto, olha para as estrelas, olha para o céu. Quando eu digo olha para as estrelas, olha para o alto, eu estou falando, olhe para Cristo, olhe para o Pai. Você ser guiado por uma certeza da estrela, porque parece que você anda, ela anda junto, não é assim? O caminho do navio no meio do mar é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. É aquele que é guiado pelo alto. É aquele que é guiado pela palavra, pelo Espírito de Deus. Ele não é guiado pelas circunstâncias humanas. Ele não é guiado por tudo aquilo que... Se você não é guiado pelas ondas.
Ah, mas é porque ali aquele mar, o mar Adriático, o Atlântico, tem as ondas, tem as condições, tem o tempo. Eu não sou guiado, eu sou guiado pelas estrelas. Eu não tenho rota marítima fixa. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque se eu for guiado pelas circunstâncias, eu vou me deprimir, eu vou parar no meio do caminho, eu não vou concluir aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, os grandes navegadores olhavam para as estrelas, para o Cruzeiro do Sul, para a Ursa Maior, e eles faziam as suas cartas náuticas, os seus cálculos, e ali com os seus aparelhos arcaicos, e que muitas das vezes, até hoje, em alguns cursos de mestre de barco, você tem que aprender a usar, porque se tudo falhar, você tem que ter isso. Ei, para onde é que você está olhando? Para a tempestade? Para as ondas batendo no barco? Mestre, não te importa que pereçamos? Está igual Pedro, que foi acordar Jesus na popa do barco, na proa do barco. Ei, o caminho do navio no meio do mar é o caminho daquele que olha para o alto e confia que vai chegar no porto. O nosso porto é Cristo. Vai chegar no lugar seguro. Olha para Deus. Olha para Deus. O caminho no mar, olha. O que eu estou olhando? Onde é que eu vou chegar? Eu não estou olhando para frente, eu não estou vendo terra à vista, mas eu estou olhando para o alto. Não se preocupa, porque eu que te guio. Eu que te guio. Meu Deus, entende isso? Quando Jesus nasceu, o que levou os sábios até Cristo? O que foi um GPS espiritual na vida deles? A estrela que guiou eles da Mesopotâmia até Belém. Irmãos, mais de 3.000 quilômetros. Eles chegaram lá, sendo guiados por uma estrela, olhando para o alto, olhando para o sinal. Esses reis chegaram lá. E Herodes disse: é verdade? Olha Herodes aprontando. É verdade? Tem um rei que vai nascer? Ah, vai lá, adore a ele, depois você me diga onde ele nasceu. Porque ele queria matar. E eles, mais uma vez, sendo advertidos através de sonho, foram embora por outra rota, sem avisar Herodes, porque acreditaram naquilo que era do alto. Meu Deus. Porque a OMS diz que não tem essas vacinas aí, nenhuma presta, e nunca vai ter uma cura, nunca vai ter. Irmão, não sei o quão grande é esse coronavírus, porque já sofreu 3.000 mutações, pode sofrer 10.000 mutações. Olha, esse coronavírus pode sofrer 50 milhões de mutação. Eu não creio de mutações, eu não creio num vírus que é mutante. Eu creio naquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Eu não estou nem aí para um vírus que fica mudando. Hoje é uma coisa, o RNA, porque RNA disso, RNA daquilo, outra coisa. Meu irmão, dá a chuva de glória aí. Meu irmão, aperta esse coraçãozinho aí. A sua fé não está pautada em um vírus mutante que parece que nunca vai haver cura. A sua fé está pautada, justamente ao contrário, é naquele que nunca mudou, naquele que nunca falhou, naquele que permanece o mesmo hoje, sempre, naquele que é Deus, naquele que é o Cristo ressurreto, que é acima do que qualquer coronavírus. Eu creio em um Deus de cura, e que não existe enfermidade que Ele não possa curar. Dá uma chuva de coração aí, pelo amor de Deus. Abre a sua boca e glorifica na sua casa, crente. Pelo amor de Deus. Aleluias. Por favor, responda aquilo que Deus está te dando. Cria uma expectativa. Para de olhar para as circunstâncias. Não vai acontecer, não vai ter cura, não vai acontecer. Ih, irmão. Eita Jesus. Meu Deus. Pelo que eu saiba, enfermidade é enfermidade. E a especialidade de Deus é milagre. Pelo que eu saiba, enfermidade muda de nome, mas Deus continua o mesmo. Para onde é que você está olhando? O caminho do navio do mar é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Olha para o alto. Olha para o alto. E o quarto caminho, finalizando. E o quarto caminho é o caminho do homem com uma virgem. E ele diz: eita, já voou, foi tudo aqui, já virou. O caminho do homem com uma virgem.
O caminho do homem com uma virgem fala da pureza. É o caminho de Cristo com a sua igreja. Ele está falando desse caminho puro e sem mácula, da igreja que é a noiva, que será desposada por Cristo. E ele diz, esse caminho, ele não conseguia entender, eu não entendo. Sabe por quê? Porque esse caminho é para a gente. Esse caminho é para nós que estamos debaixo da graça. O caminho da virgem com o homem é o caminho da igreja com aquele que se fez homem. Ah, mas Jesus Cristo era Deus. Ei, homem. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado na terra e por um homem sairia. Ou foi por um Deus que sairia? O primeiro Adão era Deus? Era homem. E o último Adão não é o último Adão. O segundo Adão não é o segundo Adão. Porque se tem o segundo, tem o terceiro. E aí eu vou estar igual os judeus ortodoxos, esperando o Mashiach ainda. Já veio. O último Adão é Cristo. Então não é o segundo Adão, é o último Adão. Amém? A gente sempre aprendeu o segundo Adão, não tem segundo. Se tem segundo, tem um terceiro. Jesus é o último. Acabou. Agora quando ele voltar, vai ser para se encontrar nas nuvens com os crentes. Na verdade, os vencedores serão raptados primeiro. Será o rapto oculto, invisível, ser tomado por súbito aqui da terra. Meu irmão, em Dubai já tem um templo gigantesco com 300 religiões adeptas. A hegemonia religiosa, 300 religiões adeptas já. Você está entendendo aonde estão chegando? E aí agora teve esse tratado de paz entre Israel e os Emirados Árabes. Você está entendendo, irmão? O que está acontecendo? Ah, então eu não vou fazer mais nada. Faça os seus projetos, sonhe. Algumas coisas vão acontecer ainda de 2021 a 2023. Tem algumas coisas para acontecer. Pode escrever aí, pode escrever aí. 2021, o quadro sendo montado, muita coisa sendo montada, para que normalize. Vocês vão começar a escutar sobre a internet dos corpos, em vez de ouvir sobre a internet das coisas. 5G é só o início, tem muita coisa aí. Então, 2021, o quadro está sendo montado. 2022, a China já comprou 90% da produção de soja do Brasil. Por quê? Porque em 2023 algo grande vai acontecer. Irmão, deixa eu te falar. Até os filhos de Satanás sabem que Jesus Cristo vai voltar. Eles sabem. E eles estão correndo porque eles não querem o céu. Tem multibilionários, gastando 250 milhões em bunkers a mais de 10 metros de profundidade no solo, com abrigo que até antibomba, bunker antibomba atômica, antibomba nuclear. Só para você ter ideia. Eles sabem que Jesus vai voltar, mas eles não querem. Eles querem ficar nessa terra, porque o tesouro deles é aqui. Nosso tesouro é o céu. Entenda o seguinte: abra os seus olhos, viva a vida que Deus tem para você. Porque o apóstolo Paulo diz no livro de 2 Timóteo 4, versículo 8 ou 18, que a coroa da vida está reservada para ele, mas não só para ele, mas para todos que amam a sua vinda. Paulo falando a Timóteo. Todos que amam a vinda de Cristo. Se você ama a vinda de Cristo, você tem que desejar a sua vinda. O quarto caminho é o caminho daquele que ama com Cristo. Anda com Cristo. O caminho daquele que anda com Cristo. O caminho daquele que ama ao Pai. É o caminho da virgem, é o caminho da pureza, é o caminho que não tem mácula. É o caminho do homem com a virgem. Somos nós, igreja, no caminho com Cristo. Deixa eu orar pela sua vida e abençoar você. Amém? Coloque a sua mão no coração. Coloque a sua mão direita, abra a sua mão esquerda.